Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma videoaula aqui no canal. E nessa videoaula vamos estar dando sequência aí nas nossas aulas de informática básica aqui no Word, né? Bom, então aqui é o seguinte pessoal, na última aula a gente viu a aba Designer, né, ou Design. Agora a gente vai ver o layout da página. Como o próprio nome já diz, ela trata de configurações da página do meu texto em questão. Então vamos lá, né? A primeira das configurações são as margens. Para isso eu vou mostrar aqui a régua para vocês. Calma aí, deixa eu lembrar aqui onde é que eu vejo que eu coloco a régua. Só um minuto. Beleza, não é aqui. Joia. Tá bom. Deixa eu fixar aqui novamente. Exibição, é aqui em exibição. Régua. Cadê aqui? Régua. Pronto. Então tá aqui a nossa régua. Tá? Voltando aqui no layout da página. Vejam só. Então para quem não tiver a régua lá, ó, é só vir aqui em exibição e selecionar a régua. Bom, vamos voltar aqui que o nosso foco é ir seguindo os menus na ordem correta. Vamos lá. O primeiro tópico que a gente tem é margens da página. Percebam que por padrão ele vem 3 cm, 2,5, 2 centímetros e nada aqui embaixo. Bom, se eu vim aqui em margens, olha só como ele está. Ele está configurado normal. O normal dele é 2 centímetros na margem superior, 3 na margem esquerda, 2,5 na inferior e 3 na direita. Tem algumas sugestões também, que é estreita, onde coloca 1,27 em todas as margens, moderada, larga e espelhada, que seriam margens iguais. Pessoal, normalmente é título acadêmico, se tratando de textos acadêmicos, obviamente que você pode configurar da forma como você querer, mas eu vou seguir como mais ou menos as normas da BNT. Eu tenho que personalizar uma margem. Então vou clicar aqui em margens personalizadas. E ele vai me dar essas várias opções. Onde eu posso tratar da orientação do texto. Você vai estar como retrato, ou seja, em pé. Ou como paisagem, deitado. A gente vai utilizar um em pé. Tá? A gente vai fazer para várias páginas no estilo normal. Ou posso fazer margens espelhadas. 2 páginas por folha ou livro. Eu vou fazer normal, tá? Se vocês quiserem mexer nas outras opções para ver como fica, pode ficar à vontade. Vou aplicar no documento inteiro. Eu também posso aplicar somente no texto selecionado. E aqui a parte mais importante, que é definir essas margens. Então, a BNT trata como 3 cm superior, 3 na esquerda, 2 inferior e 2 direita. Eu posso vir aqui nas setinhas. Então, 3 superior, 3 esquerda, ou eu posso simplesmente digitar 2 e 2. Percebam que aqui o texto ele já meio que se ajeita, né? Aqui no nosso esquemático. Se eu vir aqui dar OK, olha só o que já aconteceu com a nossa margem aqui, ó. Já diminuiu para 2, aqui ficou 3, 3, e aqui é inferior 2, não sei se vai dar para ver certinho aí no vídeo, mas fica um cinza mais claro, onde não vai ter texto. Bom, voltando aqui ainda nas nossas margens personalizadas, eu tenho como escolher o tipo de papel, normalmente é o A4, mas eu posso modificar, largura e altura, tá? A fonte do papel, eu posso aplicar no documento inteiro ou não. Também dá para escolher aqui a parte de layout, onde eu posso iniciar uma seção numa nova página. Mexer com cabeçalhos e rodapés, tá? Que é a borda aí. Ou seja, eu vou trabalhar com as medidas desses cabeçalhos e rodapés. Alinhamento normalmente vem para alinhar verticalmente com a página superior, mas eu posso centralizar, justificar ou inferior. E a visualização de como o documento vai ficar. Então vocês podem mexer em tudo isso daí. Ainda posso colocar aqui o número de linhas, bordas e assim por diante. Tá? Eu não vou mexer em nada disso, só estou mostrando que existe para vocês.
Então tá aqui, né? O nosso texto agora é devidamente formatado com as bordas. A parte de orientação, para mudar para retrato ou paisagem, lembrando que paisagem o texto fica, a página fica para ser impressa deitada e em retrato ela fica em pé, tá? Posso trabalhar aqui com o formato do tamanho para uma carta, que ela tem um tamanho específico, ó, de documento. A nossa carta tem um tamanho específico de 21 centímetros e 59 milímetros por 27 centímetros e 94 milímetros. Então, se eu clicar, ele muda as medidas do meu documento. A margem permanece a mesma, mas o tamanho da folha ele muda. Tem o tabloide, ofício, executivo. Se vocês pararem para verificar, olha só. Tá no formato carta, eu vou pôr o executivo. Olha o que acontece com o texto ali atrás. Olha só, o nosso espaço para digitar, ele diminui. Agora eu tenho 13 centímetros para digitação. Se eu vir aqui no nosso esquemático e pôr A4, olha só, agora eu tenho 16 centímetros para digitação. Então ele muda o tamanho do meu espaço aí para estar digitando. Isso vai depender do tipo de documento que você quer digitar e que você quer imprimir. Por padrão sempre vem A4. A3 é um pouco maior, olha lá o tamanho que fica o nosso texto. Tá? Então é aqui que eu consigo trabalhar com isso, certo? Bom, vamos para colunas. O meu texto aqui ele está disposto para ficar em uma só coluna. Então vamos supor que eu esteja digitando lá um texto qualquer. Eu vou fazer alguma rabisqueira aqui. Não, aliás, melhor, para ficar mais bem exemplificado, eu vou pesquisar aqui na internet rapidamente, tá? Texto sobre informática. Ótimo. Então vou vir aqui, informática, educação, vou pegar aqui algum texto. Um texto qualquer de informática. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar ele aqui. Tá aqui. Então o nosso texto, tá? O que acontece? Veja só que ele está respeitando as margens, ó. Se eu parar o mouse aqui e clicar, ele traça uma linha nas margens, então tá perfeito, tá certinho, ó. E agora aqui vamos fazer algumas alterações para a gente ver como é que fica esse texto. Olha só, carta A3, ó, A4, que é o nosso normal. E agora aqui vamos mexer com as colunas. Tá para uma coluna só. Se eu dividir em duas colunas, ele fica naquele estilo de jornal. 3 colunas, olha só. Esquerda, ele vai fazer uma coluna bem menor aqui, uma maior à direita. Direita, ele faz o inverso. Então é aí vai, né? A gente vai deixar aqui por padrão, tá? O padrão. Então isso daqui é a parte de colunas. Aqui quebras, ele trata de quebras de página, que marca um ponto onde uma página termina e outra começa. Então, por exemplo, aqui vai ocorrer a minha quebra de página. Então essa página vai acabar aqui. Então vou vir aqui, vou inserir quebra de página. Olha só, ele já joga para a segunda página. Quer dizer, eu posso colar um novo texto aqui, que ele não vai, em hipótese nenhuma, se misturar com esse anterior. Ainda tem aqui coluna, indica que o texto após a quebra da coluna será iniciado numa seguinte coluna. Aqui é para textos dessa forma aqui, né? Então vamos verificar aqui, ó. Se eu colocar quebras coluna, olha só, ele não vai indicar, mas ele vai vir para cá. Alguma coisa vai acontecer que uma coluna, deixa eu dar aqui um Ctrl Z para a gente ver mudanças. Olha só, um editor de textos pode ser usado, tal. E olha aqui, estava em tecnologias. Então na hora que eu clico aqui coluna, eu joguei tecnologias para cá. Então para ajudar a formatar aí as colunas. E a quebra automática de texto, quando eu tenho algumas figuras, ele separa o texto ao redor de um objeto. Tá? Então ele serve para isso. Ainda temos quebras de seção, onde eu faço uma quebra, insere uma quebra de seção, ou seja, inicia uma seção a partir da página seguinte. Isso daqui funciona quando se tem títulos, né? Quando eu tenho título 1, título 2, título 3, como eu demonstrei nas aulas anteriores. Então a gente vai usar quebra de seção para estar dividindo essas seções. O contínuo
inicia uma quebra de sessão, inicia uma nova sessão, tudo na mesma página. Então, ao invés desse daqui, joga para uma nova página. Esse continua na mesma página. Esse daqui só faz sessões em páginas pares e esse daqui em páginas ímpares. Lembrando que as sessões são sempre os inícios dos capítulos, tá? Ainda posso colocar aqui números de linha. Tá sem nenhum, eu posso pôr contínuo. Ele vai enumerar cada linha. Eu posso pôr reiniciar a cada página. Então ele vai começar tudo do zero para cada página do texto. Se eu colocar contínuo, ele conta o texto todo, ó. Então quer dizer, olha só, aqui, ó, ele trouxe toda a contagem. Se eu colocar reiniciar a cada página, ó, ele volta de novo. Se eu colocar reiniciar a cada sessão, como não tem nenhuma sessão, ele não vai fazer nada, mas ele reiniciaria a contagem. Suprimir no parágrafo atual, ele vai tirar somente do parágrafo onde o cursor estiver selecionado. Eu vou deixar nenhum, tá? Aqui ainda temos opções de parágrafos. Então eu tenho a opção do recuar à esquerda, que eu vou deixar os centímetros que eu quiser para o meu parágrafo. Então percebo que ele vai recuando o meu texto, tá? Ou eu posso recuar à direita. Então veja só, ó, que ele vai movendo o texto a partir da direita. Como a gente tem aqui a nossa margem travada aqui, ele não consegue modificar. Mas porém aqui, ó, quando eu dei uma tabulação, se eu for clicando, ó, eu consigo aumentar ou diminuir os recuos, tá? Isso daqui dá para ver talvez um pouquinho melhor em deixa eu ver aqui, em textos que estejam em uma só linha, tá? Bom, aqui então ainda eu pulei, né, hifienização, tá? Nenhuma, mas a hifienização é automática. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui pra gente dar uma olhada. Quando uma nova palavra fica sem espaço, o Word normalmente move para uma linha. Quando você ativa a hifienização, o Word sempre quebra a palavra. Então aquele esquema lá que ao invés dele mover uma palavra para uma nova linha, ele cria um hífen. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou criar aqui automático, ó, educação, ó. Educacionais. Presta atenção que tem aqui o if. Se eu tirar educacionais, ficou tudo aqui, ele se ajustou. Então a hifienização faz a quebra, ó, tecnológico e assim por diante, faz a quebra das palavras. Como a gente usa, né, na escrita. Bom, vamos lá. Então aqui também temos espaçamento entre as linhas, tá? Então eu posso, ó, deixar automático. Ou eu posso aumentar esse espaçamento entre as linhas superiores antes da linha ou depois da linha, que está automático, mas vamos, então eu posso usar os dois, ó. Percebam que ele cria um espaço aqui e aqui, então é muito fácil, né? Deixa eu deixar sem nada, que é o padrão que ele vem, é o que eu gosto também de usar. E aqui a gente tem quando temos alguma figura, né, na nossa página, a posição dessa figura em relação ao texto. Eu vou pegar aqui uma figura aqui rapidamente, tá? Deixa eu pegar aqui, aqui nas nossas imagens, não, nos documentos não. Deixa eu rapidamente aqui, eu consigo, vou trazer aqui essa figura aqui que a gente já utilizou em aulas anteriores. Eu vou deixar ela aqui. Bom, deixa eu diminuir o tamanho dela para não ficar algo muito grande. Então aqui, ó, percebam que ele quebra o texto ao redor da figura, né? Então tá aqui, né? Vamos deixar ela bem aqui. Aqui vai ser a posição do texto, aliás, deixa eu deixar ela mais no meio do texto, em relação à figura. Eu estou aqui para alinhar o texto acima e abaixo da figura. Eu quero que coloque a figura no início. Olha só como é que ele faz. Ah não, eu quero que agora essa figura ela venha para o meio. Que ela fique nessa lateral. Que ela fique dessa forma. Que ela fique no meio e assim por diante. Então eu posso posicionar essa figura da forma como eu quiser. E aqui na quebra automática de texto é em relação da figura como o texto vai ficar.
Como a nossa figura está aqui, não tem jeito de ver, mas eu vou deixar ela aqui que vai ser melhor, ó. Olha só, ele alinha o texto em cima e embaixo da figura, como um quadrado na figura, próximo à figura, através da figura, quer dizer que ele vai passar pela figura, vai ignorar que existe a figura, atrás da figura, a figura fica atrás do texto, em frente do texto. Eu posso editar os pontos onde essa figura vai ocupar meu texto. Eu posso mover o texto também, corrigir posição e assim por diante. Então, normalmente, né, eu costumo de utilizar atrás, por exemplo, que é bem interessante, ou quadrado e nessa posição, logo iniciando o texto. Aí você vê a forma como você quer deixar. Eu, no caso, vou deixar dessa maneira. Ainda se tratando aqui de figura, temos a opção de avançar, recuar e assim por diante. Eu posso trazer para frente e para trás a figura. Deixa eu jogar ela aqui no meio do texto novamente. Olha só. Isso daqui, caso ela esteja atrás do texto. Deixa eu ver aqui. Posição. Atrás do texto. Eu consigo trazer para frente e assim por diante. E aqui, nas outras opções, é caso tenha outras figuras. O recuar faz a mesma coisa, envia para trás do texto. E assim por diante. Aqui, quando eu tenho várias figuras para me selecionar nesse painel, então eu consigo trabalhar com ela, tá? De maneira mais fácil. Eu posso alinhar essas figuras, girar a figura, inverter ou não. Então, aqui são algumas opções para mexer com figura, né? Nada muito relevante, vamos dizer assim. Mas vale a pena dar uma olhadinha aí. Então, pessoal, nessa videoaula eu queria mostrar para vocês esse menu, pelo menos uma visão geral do que ele faz, tá? Espero que tenham gostado. Então, esse daqui é o layout da página. E se não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha para acompanhar esses e outros vídeos, tá? Não esqueça aí de se inscrever, de compartilhar, ajudar a compartilhar. E eu só peço seu joinha para ajudar a divulgar aí o nosso trabalho cada vez mais. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.